É só hoje. Para cima, prima. Provérbios capítulo 6, verso de número 9. Provérbios capítulo 6, verso de número 9. Nós vamos falar sobre o poder do pouco, tá? Mano, essa live vai ser incrível. Provérbios capítulo 6, verso número 9. Não deixa de curtir aí, não deixa de compartilhar com as pessoas, tá? Vamos para cima aí de mais um conhecimento, crescimento. Seja bem-vinda, Gabi. Provérbios capítulo 6, verso de número 9 diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Eu vou ler em outra versão aqui para que vocês possam entender, tá bom? Versão NVT agora, tá? Diz assim, mas você preguiçoso, até quando dormirá? Um pouco mais de sono, mais um cochilo e mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Escreve para mim assim, um pouco. É só isso. O texto está falando assim, um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, um pouco mais cruzando os braços. Até quando, ó preguiçoso? É isso que está escrito aqui em Provérbios. Até quando, ó preguiçoso? E eu preciso que você entenda no dia de hoje que o pouco, ele tem muito poder. Então escreve assim, o pouco tem poder. Primeiro ponto é esse: o pouco tem poder, tanto para o mal quanto para o bem. O pouco tem poder, tanto para o mal quanto para o bem. Então o primeiro ponto, me ajuda aí, Má, você que me ajuda nas anotações. O pouco, ele tem poder, gente, tanto para o mal quanto para o bem. Então nós estamos falando sobre uma construção de rotina essa semana. E muitas pessoas não constroem, não dão continuidade àquilo que começaram, porque falam assim, é só um pouco, né? Não compensa fazer isso, um pouco só, não. Para que fazer só um pouco? As pessoas, elas têm o costume de querer fazer muitas coisas. Então, por exemplo, se você for fazer uma caminhada, você não quer caminhar 300 metros. 300 metros é muito pouco, Pablo. 300 metros não vai me ajudar em nada, é muito pouco. Realmente, você está certo, é muito pouco. Mas a vida é uma construção de pequenas coisas, do pouquinho. Você precisa fazer um pouco hoje. Você tem que pegar a tua rotina, olhar o que você tem que fazer hoje e fazer só um pouco. Faz um pouco hoje, faz um pouco amanhã, faz um pouco depois, faz um pouco depois e vai continuando. E todas as vezes que você for fazer essa somatória de um pouco de cada coisa, somando a 365 dias, você atingiu um resultado grande na tua vida. Qual é o problema? Nós não valorizamos o pouco. O pouco, ele tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Come só um pouco de açúcar hoje, coma só um pouco, mais um pouquinho de açúcar mais tarde, mais um pouquinho à noite, mais um pouquinho no outro dia. Come um pouquinho de pizza todos os dias come um pedaço de pizza, vai comendo todos os dias, toda hora, só um pouquinho. E isso vai gerar um grande prejuízo para a tua saúde, vai gerar um grande prejuízo para a tua vida. O pouco, ele tem poder tanto no bem quanto no mal. Guarda só um pouquinho de rancor dentro do seu coração, não precisa guardar muito, só um pouco de mágoa. E quando você vai ver, você só está falando um pouco mal das pessoas, você só está falando um pouco sobre o comportamento das pessoas, você não está fazendo muito, você só está falando um pouco. O pouco, ele é poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. O caminho se faz caminhando e dando o primeiro passo. É exatamente isso, Luciano. É o primeiro passo, gente. O pouco tem poder. Se eu fazer uma pergunta para você agora, responda para mim aí. Se você tivesse guardado, desde quando você veio na Terra, vamos colocar assim, 10 reais por dia. Se você tivesse guardado, não vou colocar 10 reais que você vai falar, mas quando era um bebê eu não tinha 10 reais. Então vamos lá, se você tivesse guardado 1 real por dia, você acha que em todos esses dias da sua vida, quanto que você teria hoje? Mas 1 real é muito pouco. Comece no pouco, comece investindo pouco, comece fazendo um pouco, comece com um pouco de dieta, comece estabelecendo uma rotina com poucas coisas. O pouco, ele tem muito poder, gente. O pouco, ele é poderoso. Qual é o problema? A gente não valoriza o pouco. Quem não sabe ser grato pelo pouco que tem, não tem maturidade para ter mais. É exatamente isso, Thiago. Quem não sabe valorizar as pequenas coisas, não adianta querer ser colocado em lugares altos. A Bíblia diz uma parada muito forte que diz assim, você vai ficar chocado com o que eu vou te falar. Jesus disse isso, foste fiel no pouco e no muito eu vou colocar você. O pouco, ele determina
se você tem caráter para poder lidar com as coisas grandes. Se você não sabe valorizar um pouco de dinheiro, se você não sabe valorizar poucas pessoas numa live, se você não sabe valorizar o pouco conhecimento que você tem, até aquilo que você tem lhe será tirado. É o que está escrito na Bíblia. 3 homens receberam algo para poder administrar. Eles foram e multiplicaram. O outro que tinha só um pouco, ele só tinha ganhado um talento, ele foi e escondeu porque ele teve medo. Quando as pessoas têm medo de poder transbordar aquilo que elas têm, até o que elas têm vai ser tirado. Você precisa valorizar o pouco que você tem na mão. Você precisa entender que o pouco, ele é poderoso tanto para o bem quanto para o mal. Só qual é a grande questão? A gente valoriza o pouco daquilo que é mal. Então você tem um pouco de preguiça, né? Um pouco mais de sono. É só mais 10 minutos, é só mais 20 minutos dormindo. Isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Isso não vai mudar nada. Eu só vou dormir mais 10 minutos. Por quê? Porque está um pouco frio hoje, né? Qual que é a grande questão? Assim como você lida com as pequenas coisas da vida, faz menção de como você vai lidar com as grandes coisas da vida. Se você não sabe valorizar o pouco, quem está dizendo isso não sou eu, tá, gente? Quem está dizendo isso é Jesus. Foste fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Gente, é básico, é uma conta básica. Todas as pessoas que começam algo, elas começam pequenas, certo? Elas começam no pouco. E o que elas fazem? Elas valorizam esse pouco. Pablo, só tem 15 pessoas aqui na sua live, é muita pouca pessoa para estar aqui. Beleza, só que eu vou fazer isso aqui sempre, eu não vou parar. E daqui a alguns anos você vai entrar aqui e você vai falar, caraca, tem muita gente. É porque o que fez ter muita gente depois é a fidelidade no pouco. A nossa geração ela foi treinada a querer ter muitas coisas. Nós somos treinados a querer ter tudo de imediato. E você não sabe valorizar o que é pequeno. Obrigado por palavras tão transformadoras. Estamos juntos, Cissa. Você não sabe valorizar o que é pequeno. Você não sabe dar valor nas coisas que são poucas hoje. E existe muito poder nisso. Cara, valoriza. Você só sabe dar valor nas coisas que são poucas quando você perde aquilo que você tem na mão. Ah, mas só 10 minutos de leitura bíblica, isso é muito pouco. Cara, se esforça nesse pouco, valoriza esse pouco. É muito importante. Eu fico 20 minutos fazendo live com vocês. 20 minutos perto de 24 horas é muito pouco. Só que é o melhor, é o que eu estou entregando. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou valorizando o poder do pouco. Porque esse pouco já está ajudando muitas pessoas a ser transformadas. E o porquê que você não pega o pouco que você tem e começa a gerar valor na vida das pessoas? Ah, mas o que eu tenho é pouco, eu só sei ler e escrever. É pouco para você, mas para quem não sabe ler e escrever, isso é muito. É pouco o dinheiro que você tem hoje para investir, mas para quem não tem nada, é muito o que você tem. É pouco ter que pegar um celular, abrir uma live e começar a ensinar as pessoas. É pouco, um story é 15 segundos, é pouco, mas 15 segundos pode transformar a vida da pessoa nos próximos anos. O que é 15 segundos, que é pouco para você, pode mudar a vida de muitas pessoas nos próximos anos. Um story seu pode salvar pessoas da morte. Para você pode parecer pouco, mas é muito. Valorize o pouco. Você tem que aprender a valorizar o pouco. Você precisa ser fiel no pouco, você precisa ser leal naquilo que é pouco. Tem pessoas que não gostam vou trazer para o meu âmbito religioso, tem pessoas que não dão valor quando a igreja está vazia ou quando tem poucas pessoas. Só que aprenda uma coisa, o maior milagre de Jesus e o único momento que Jesus disse abertamente, eu sou o Cristo. Não tem um versículo na Bíblia que Jesus diz isso. O único versículo que ele diz, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, é quando ele está lá em João capítulo 4, diante de uma única mulher. Tinha pouquíssimas pessoas, na verdade só tinha uma. E o maior mistério foi revelado no pouco, onde existia só uma pessoa. Então você precisa entender que há valor no pouco. Um story seu pode salvar uma pessoa. Então vamos lá, primeiro ponto. Manda aí para mim, qual é o primeiro ponto? Nós vamos para o segundo ponto agora. Vocês vão ficar chocados com o segundo ponto. Primeiro ponto, manda aí para mim. Eu acho que a Má mandou aqui. Nós precisamos entender que o pouco, ele tem poder. Para você que não anotou, o pouco, ele tem poder para o bem e para o mal. O pouco tem poder para o bem e para o mal. Exatamente. Compartilhar a live para poucos ajuda muitas pessoas. Pegou a visão. Ah, só tem uma pessoa para compartilhar. Uma pessoa pode ser transformada porque você compartilhou. Beleza? Segundo ponto. Anotem aí. Então vamos lá. O pouco tem poder para o mal e para o bem. Segundo ponto, gente. Anota aí. O pouco na mão de Jesus é muito. O pouco na mão de Jesus é muito. Anota essa parada aí que você vai ficar chocado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus então ele estava diante de uma multidão, mais de
5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos estavam ouvindo a mensagem do Evangelho. Jesus estava pregando o Evangelho naquele lugar. E aí de repente Jesus falou assim: o que nós vamos fazer para alimentar tanta gente? Aí um dos discípulos, Filipe, chega e fala assim: mestre, o que seria 200 denários? Isso é pouco demais para poder comprar alimento para todo mundo. É pouco demais, 200 denários não daria para comprar alimento para todo mundo. Aí Jesus fala assim: e aí, o que vamos fazer então? De repente André chega e fala assim: ó, nós temos aqui um menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa multidão? O que são 5 pães e 2 peixinhos para tudo isso de gente? Jesus fala assim: entregue na minha mão. Quando ele pega aquele pão e aquele peixe, ele partiu e entregou na mão dos discípulos, e os discípulos distribuíram entre toda a multidão. Todos comeram, se saciaram, e eu falo algo para você: sobraram 12 cestos cheios. Meu Deus do céu, o que é isso? O pouco que você tem na tua mão hoje, aquilo que é pouco na tua mão hoje, nas mãos de Jesus é muita coisa, velho. Você consegue entender isso? É pouco o que eu tenho para entregar para vocês hoje. O que eu entrego aqui de conteúdo é pouco perto do monte de conteúdo que tem aí nas redes sociais. Vocês poderiam estar assistindo qualquer live, vocês poderiam estar assistindo qualquer vídeo no YouTube, vocês poderiam estar acompanhando qualquer pessoa muito melhor do que eu, vocês poderiam ir em outras igrejas muito melhor, onde tem muitos pastores melhores do que eu. Só que qual é a grande questão? Quando eu entrego o pouco que eu tenho nas mãos de quem pode fazer muito, que é Jesus, ele vai e transforma isso. E ainda sobrou 12 cestos, ainda sobrou pão. Ou seja, pode parecer o que você tem na tua mão é pouco demais, velho. Pode parecer que o que você carrega hoje é pouco demais. Aos olhos de muita gente é pouco o que você tem. Mas quando isso é entregue nas mãos de Jesus, é muita coisa. Não, você pode aplaudir o Senhor por isso? Meu Deus do céu, que saudade eu queria muito que tivesse uma live que desse para as pessoas falarem no meio da live, porque eu ia estar ouvindo um glória a Deus nesse momento. Você pode mandar uma mãozinha assim, só para eu entender que a igreja está entendendo o que eu estou pregando aqui? Gente, o pouco na mão de Jesus é muito. Um dia o profeta chega para uma mulher e fala assim: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu só tenho um pouco de farinha e eu tenho um pouco de azeite, e eu vou fazer para mim e para meus filhos, e eu vou morrer depois daqui. É porque eu só tenho um pouco, né? Beleza. Então ele falou assim: então pega as botijas, peça bastante botija de azeite para as pessoas, pega vasilhas, né? E vai ser derramado uma botija de azeite aí para você. E não vai e derrama aí o quanto você conseguir. E a Bíblia diz que o azeite ele parou porque acabaram-se as botijas. Aquilo que era pouquinho, era só um pouco de azeite que aquela mulher tinha, era pouco. Mas na mão de Jesus e diante da palavra de um profeta, aquilo se tornou muito, cara. Você precisa entender que aquilo que você tem hoje pode parecer pouco demais. Pode. As pessoas podem olhar para você e falar assim: cara, você está achando que você é quem, né? Você acha que você é o cara, né? Você acha que você... A gente amanhã vai falar sobre isso na live amanhã, tá? Amanhã a live vai ser pancada, tá? Você acha que o que você tem é pouco demais. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior. E quando você entregar o pouquinho que você tem na mão dele, vai ser uma parada profunda. Então você precisa entender isso aí. Você precisa começar a trazer isso para o seu coração. Pode parecer pouco, mas o que Jesus tem para a sua vida é muito, tá bom? Então guarda isso no seu coração. Se essa live ela fica salva no YouTube, tá? Então essa live ela vai para o YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube agora, curte aqui e se inscreva no canal, tá bom? Ela vai para o YouTube, só tem acesso a ela quem está no grupo do Escravos Nunca Mais, tá bom? Quando pediu para que os discípulos dessem eles mesmos o de comer para o povo, eles se assustaram pelo tamanho da multidão, não exerceram a fé. Exatamente. É pouco, o que você tem é pouco, beleza, mas na mão de Jesus é muito, tá bom? Então, primeiro ponto, o pouco ele tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Anote aí então, o pouco. Vamos lá, vamos ajudar a Jéssica, que ela entrou agora e ela disse que atrasou, mas a gente vai compartilhar aqui, tá, Jé? O pouco, ele tem poder para o bem e para o mal. Primeiro ponto, o pouco, ele tem poder para o bem e para o mal. Segundo ponto, o pouco na sua mão é pouco, mas na mão de Jesus é muito. O pouco tem poder para o bem e para o mal. Segundo ponto, mandem para mim aí. É pouco na sua mão, mas na mão de Jesus é muito, tá bom? Terceiro ponto. Vamos lá, terceiro ponto. Olha que interessante. Terceiro ponto é o seguinte. Vocês me ajudam a escrever ele. Eu vou contar uma história para vocês.
Quando você pega um relógio, quem já viu aqueles relógios de ponteiro? Sabe? Não os relógios digitais, tá? Um relógio de ponteiro. Quando você vê um relógio de ponteiro, você vai perceber que... Como que eu sei que o relógio de ponteiro... Me ajudem aí. Como que eu sei que o relógio de ponteiro está funcionando? Como que eu sei que um relógio está funcionando? Manda aqui para mim. Como que eu sei que um relógio de ponteiro ele está funcionando? Onde que eu olho para saber que ele está funcionando? Manda para mim. Onde que eu olho para saber que ele está funcionando? Enquanto você vai mandando aí, compartilha essa live aí com a galera, tá? Onde que eu sei que o relógio de ponteiro está funcionando? Quem pode me ajudar aí? Vamos ler aqui. Exatamente, olha aí, o Jefferson mandou. O ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos me mostra que o relógio está funcionando. Então, a Jéssica falou assim, quando está em movimento, olhando se a hora está correta, se o ponteiro dos segundos estiver se movendo, beleza? Então eu sei que um relógio está funcionando porque o ponteiro dos segundos ele está se movendo, beleza? Então eu sei que o ponteiro está funcionando porque o menor, aquilo que é pequeno, o menor ponteiro está se movendo. Aquilo significa que tem vida naquele relógio. Só tem vida naquele relógio e ele só funciona porque o menor ponteiro funciona. O que eu estou querendo dizer com isso para você? Você pode achar que o que tem na tua mão é pouco. Você pode achar que aquilo que você recebeu de Deus é pouco. Você pode achar que a tua empresa é pouco. Você pode achar que a tua casa é pouco. Você pode achar que aquilo que você tem é pouco. Mas é esse pouco que demonstra que está funcionando as coisas na sua vida. É esse pouco que você faz todos os dias. É essa pouca caminhada, é esse pouco de dinheiro, é essa pouca atitude que demonstra que você está funcionando. O que demonstra a sua funcionalidade não é o maior ponteiro. O que demonstra que você está vivo não é o maior ponteiro. Não são os grandes resultados que definem quem você é. São os pequenos resultados que definem quem você é. Anota aí o terceiro ponto. Os pequenos resultados definem quem eu sou. É o pequeno, gente. É o que você faz todos os dias. É aquilo que você chama de rotina. Por que nós estamos falando sobre construção de rotina no grupo dos Escravos Nunca Mais? Para você entender que você precisa construir uma rotina. Você precisa fazer isso. Mas Pablo, o que eu faço é pouco demais, mas é isso que te dá vida, tá? É só uma caminhada, mas é isso que te dá vida. É só o primeiro passo, mas é isso que te dá vida. O que te dá vida não são as grandes coisas, é os pequenos resultados que definem quem você é. Meu Deus, a igreja pode aplaudir ao Senhor de pé? Qual que é a grande questão, gente? O que você está fazendo de pequeno hoje pode ser pouco, mas é o que está te dando vida. É o que está te fazendo continuar. É o que está te dando resultado. Você está muito preocupado com o maior ponteiro. Você está muito preocupado com as grandes coisas da vida. Você está muito preocupado em fazer grandes descobertas. Mas as pequenas coisas são as pequenas coisas que vão definir se você está funcionando ou não. São os pequenos resultados. O pouco ele tem poder. Valorize o pouco. Valorize aquilo que você tem. Porque quando você valoriza, Deus te dá o muito. Deus te coloca no muito. E aí sim você vai começar a olhar os ponteiros maiores e você vai ver se a hora está funcionando ou não. Você vai ver se as coisas estão acontecendo ou não. Mas de imediato, o que dá vida para o relógio é o menor ponteiro. De imediato, aquilo que gera vida naquele relógio é o ponteiro menor. O ponteiro menor determina se aquilo está funcionando ou não. As suas pequenas atitudes durante o dia, elas vão determinar se você está vivo ou não. Se você está fazendo alguma coisa de verdade ou não. Beleza, gente? É isso. Provérbios capítulo 6, verso de número 9. Até quando você vai continuar vivendo essa vida de preguiçoso? Até quando você vai continuar desprezando o pouco? Um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo. Ter melhorado meu tempo nas corridas foi pouco, mas já teve muito resultado. Cara, sensacional. É isso aí, Eduardo. Estou acompanhando você lá no grupo lá. Cara, é isso. O pouco tem poder, tá bom, gente? Família, Deus abençoe a vida de vocês. Você que ainda não está no grupo do Escravo Nunca Mais, manda um direct para mim, tá bom? Para você poder fazer parte do grupo. Ali a gente está colocando jejum, desafio de leitura. Quem lê o livro aí, o livro é pequeno. Eu não vou ler esse livro que é pouco. Cara, lê, é só mais um pouquinho, tá bom? Continua nessa parada.
Beleza? É um pouco mais, só um pouco mais, tá bom? Eduardo, Deus abençoe, família, Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto, pega e se levanta agora depois dessa live, tá bom? É só hoje, tá bom? Não precisa fazer todos os dias, é só hoje, faça só hoje, faça só um pouquinho. Se você conseguir colocar tudo isso daí, você vai conseguir ter grandes resultados, tá? O grupo, ele não é um grupo meu, tá, gente? É um grupo nosso. Então mandem lá resultados, compartilhem ideias, comecem a live de vocês e manda no grupo. Ó, estou começando uma live, entra lá para ajudar. Todo mundo entra e ajuda essa pessoa, cara. Vamos para cima. Pode parecer pouco, mas o pouco na mão do Senhor é muito. E é o pouco que determina se você está vivo ou não. Tá bom? Deus abençoe, é só hoje e é só um pouquinho. Amanhã não percam a live, meio-dia, nós encerramos essa semana com live amanhã, tá? São 3 lives por semana e aí depois a gente continua os desafios no grupo. Você que não entrou no grupo ainda, semana que vem tem novos desafios, tem um novo tema, nós vamos trabalhar durante aquela semana um novo tema, tá? Deus abençoe sua vida, tamo junto, é nóis. Esqueci do print, tira o print. É isso, Deus abençoe família, tamo junto.